Olá, estamos aqui de volta para iniciarmos o nosso componente curricular. Como vocês podem ver, o nosso módulo possui 4 unidades. Na primeira unidade, nós trataremos de processos e produtos de catalogação em ambientes tradicionais e eletrônicos. Assim titularam, e não por acaso, porque os processos e produtos evoluíram de acordo com a evolução da humanidade e das tecnologias de informação e comunicação, que possibilitaram acesso às informações registradas em suportes informacionais. Nesse nosso primeiro momento, nós vamos nos ater a produtos e processos de representação descritiva, ou representação da informação, ou chamamos de catalogação. E é sobre esses termos que esta videoaula irá priorizar. Bom, os processos são atividades de representação a partir de normas de descrição, que garantirão a recuperação da informação pelos nossos usuários. Produtos são os instrumentos resultantes desses processos ou dessas atividades de catalogação, a exemplo dos nossos catálogos. A catalogação tradicional em formato eletrônico possui processos tais como leitura técnica do item documental, identificando seus pontos de acesso, aqueles que garantirão ao usuário encontrar, selecionar e obter a informação. Identificação desses pontos de acesso, que são pontos principais e também pontos secundários do item documental, e a própria descrição bibliográfica. E os produtos? Os produtos são resultantes desse processo. São os nossos catálogos manuais, aqueles das bibliotecas tradicionais, onde nós íamos ao catálogo e existiam fichas catalográficas que possibilitavam a recuperação da informação. Algumas bibliotecas ainda possuem esses catálogos. Os catálogos digitais, as próprias bibliotecas digitais, os repositórios, como os repositórios institucionais, como o da UFBA, por exemplo, os portais de informação e as nossas bases de dados. As informações fundamentais a serem descritas sobre o objeto e a leitura técnica do livro precisa se ater a partes e, muitas vezes, ao todo da publicação. Exemplificando, um livro, por exemplo, o ponto de acesso principal e os pontos de acesso necessários às informações fundamentais estão na página de rosto e, por vezes, no verso da página de rosto. A exemplo de autor, de título, de local de publicação, de data dessa publicação e da editora. Mas também, quando nós temos que representar assuntos tratados nesse documento, nós nos atemos à seguinte questão. Precisamos ler a apresentação, o prefácio desse livro e também o próprio sumário dessa publicação. E para questões físicas do documento, nós nos atemos à publicação como um todo, porque precisamos identificar se o livro é ilustrado, a dimensão desse livro, as páginas que esse livro contém. E a catalogação traduzirá essa leitura através dos catálogos. Bom, para um registro bibliográfico, há de se ater a pontos fundamentais e secundários para descrevermos informações sobre o item. Para tanto, nós temos normas, como o AACR2, ou seja, o Código de Catalogação Anglo-Americano, que seguirá as normas internacionais de descrição, que chamamos de ISBDs, onde são previstas 8 áreas que vão desde a área do título e indicação de responsabilidade
até o ISBN do livro, ou seja, o registro desse livro, dessa obra, que o torna único. E cada informação intrínseca ao item existente, existe um lugar específico para encontrá-lo, pois dependerá da informação coletada a identificação de cada ponto de acesso, seja ele principal, autor, título, assunto ou secundários. Mais de um autor, mais de um título, exemplo do título de série, e os assuntos do documento. Regras para pontos de acesso principal, mas utilizados, estão no quadro 2 do nosso módulo. Lá vocês encontrarão essas informações com maiores detalhes. Pontos de acesso em catalogação eletrônica serão os campos identificadores e que o programador se atém para a geração de índices que a gente chama de invertidos, objetivando recuperação da informação, ou seja, pontos de acesso para a recuperação desses itens documentais, de preferência na interligação dos dados, ou seja, eu quero um determinado assunto sobre determinado autor, sobre determinado livro. Trataremos melhor de cada ponto aqui exemplificado no nosso encontro virtual e, dessa vez, possivelmente presencial. Como exercício da unidade 1, a nossa proposta é a leitura do artigo do professor Fabiano Castro com Sandra Santos, Reflexões acerca da educação continuada em catalogação descritiva, um estudo em bibliotecas universitárias. Embora não seja para pontuação, é interessante que vocês o leiam, pois vocês encontrarão nele maiores detalhes sobre aquilo que tratamos aqui. Até a nossa próxima videoaula.